Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Então vamos à aula dessa semana. Essa semana a gente vai falar de densidade e separação de misturas. O que é densidade? Bom, existe uma lenda, uma história que fala como que surgiu essa medida. Então aqui tem todas umas histórias em quadrinhos, mas antes da gente falar dessa história em quadrinho, eu vou contar a lenda lá, a gente vai ver a lenda e depois eu volto na história em quadrinhos. Bom, tem uma perguntinha que fala assim. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Você já percebeu que ao entrar em uma banheira ou uma piscina totalmente cheia, a água transborda? Acho que todos já perceberam isso, né? Quando você pega um copo cheio d'água e coloca alguma coisa lá dentro, uma vasilha, ela vai transbordar. Pois então, a descoberta desse princípio foi feita pelo grande sábio Arquimedes em uma situação engraçada, como conta a lenda. Então, é o seguinte: um problema preocupava Hierão. Hierão era o rei de Siracusa. Siracusa era uma cidade da Grécia no século 3 a.C. O rei havia encomendado uma coroa de ouro para homenagear uma divindade, mas suspeitava que o ourive o enganara, não utilizando ouro maciço em sua confecção. Como descobrir sem danificar o objeto? Será que seu interior continha uma parte feita de prata? Só um homem talvez conseguisse resolver a questão: seu amigo Arquimedes, famoso matemático e inventor de vários engenhos mecânicos. Hierão mandou chamá-lo e pediu-lhe uma resposta que pusesse fim à sua dúvida. Arquimedes aceitou a incumbência e pôs-se a procurar a solução para o problema. Esta lhe ocorreu durante um banho. Observou que a quantidade de água que se elevava na banheira ao submergir era equivalente ao volume de seu próprio corpo. Ali estava a chave para resolver a questão proposta pelo tirano. O tirano era o rei Hierão, né? No entusiasmo da descoberta, Arquimedes saiu nu pelas ruas gritando: Eureka, Eureka! O que Eureka significa? Significa descobri, descobri, achei, achei. Ou então pode falar encontrei, encontrei. Então vamos lá para a história em quadrinho. Então aqui, olha, Hierão mandou fabricar uma coroa de ouro puro. Quando ele recebe a coroa, ele acha que está sendo enganado. Ela não aparenta ser uma coroa de ouro puro. E ele pensou e chamou Arquimedes, o amigo dele, para desvendar o mistério. Arquimedes ficou, pensou e aceitou o desafio. E aí, o Arquimedes lá pensando como que ele ia resolver a questão sem danificar a coroa. E aí, uma hora ele entrou lá na banheira para relaxar, para banhar, para descansar. E essa banheira transbordou. No que ela transbordou, ele teve um clique, né? De repente, a memória dele teve uma ideia. E ele ficou tão feliz, tão emocionado, que saiu gritando: Eureka, Eureka! Pelado pelas ruas, né? Uma toalha que protegia ele. Bom, o que ele realmente descobriu? Bom, a coroa tinha em torno de 1 quilo de ouro. Ele pegou, como geralmente ouro mistura com prata, ele pegou também 1 quilo de ouro puro, que ele sabia que era puro, e 1 quilo de prata, que ele também sabia que a prata estava pura. Então ele pegou 2 blocos de ouro e de prata. E ele fez a seguinte experiência lá, semelhante à banheira. Em uma vasilha, ele colocou o bloco de ouro puro, né? Na outra vasilha, ele colocou o bloco de prata puro. E na outra, ele colocou a coroa, que tinha o mesmo peso, né? Então, ele mediu na balança o peso iguais dos 3 objetos. Tinha o mesmo peso, tá? E aí, qual que era o mistério que ele desvendou? Então, vamos ver lá. Ele pegou um vasilhame com água e mergulhou um pedaço de ouro do mesmo peso da coroa, registrando quanta água tinha subido. Fez o mesmo com um pedaço de prata. Efetuou o mesmo registro e comparou com o anterior, concluindo que ouro não fez a água subir tanto quanto a prata. O nível da água subiu mais com a prata do que com o ouro.
Por fim, inseriu a coroa na água. Esta elevou o nível de água mais do que o ouro e menos do que a prata. Arquimedes constatou então que a coroa havia sido feita com a mistura de ouro e prata. Daí surgiu o princípio de Arquimedes. Então, o que era o princípio de Arquimedes? Um corpo imerso em um líquido irá flutuar, afundar ou ficar neutro de acordo com o peso dos líquidos deslocado por este corpo. Assim surgiu a medida densidade. A densidade ou massa específica é o que? É a relação, isto é, a divisão entre a massa do soluto e a massa do solvente. A massa do soluto e solvente, né? E o volume de determinado material, que pode ser sólido, líquido, gasoso. Isso significa que quanto menor o volume ocupado por determinada massa, maior será a densidade. Então, matematicamente, ele fez o quê? Ele pega a massa da matéria, o que é a massa? O peso, né? Seja do soluto ou do solvente, e divide pelo volume. O que é o volume? É o espaço ocupado. Então, densidade é igual a massa, peso balança, dividido pelo volume, que é o espaço ocupado por um corpo. Então, daí, dessa teoria, dessa lenda de Arquimedes e Herão, surge essa medida densidade e o princípio de Arquimedes, né? Então, quais as medidas que eu uso para essa densidade? Olha, eu posso usar quilograma por metro cúbico, grama por centímetro cúbico, grama por ml, por litro ou grama por ml. Porém, a medida que mais se usa é grama por centímetro cúbico, certo? Para entender como isso ocorreu na prática, pense, por exemplo, na seguinte questão. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Pensa aí. Tem gente que vai falar que o quilo de chumbo pesa mais, né? Presta atenção. Não. Se é 1 quilo de chumbo, 1 quilo de algodão, ambos pesam iguais. O que acontece é que 1 quilo de chumbo ocupa menos volume, menos espaço. 1 quilo de algodão vai ocupar um grande espaço, né? Então, o volume é diferente. A massa é igual, mas o volume é diferente. E, por consequência disso, a densidade de uma matéria vai ser diferente também, né? Então, se eu tenho massa iguais e volume diferente, a densidade vai ser diferente, porque eu vou dividir um pelo outro. Se tem um desses valores que são diferentes, né? Então, vai ser diferente. Uma das questões que interferem na densidade de um corpo também é a temperatura e a pressão. Por exemplo, se eu vou fazer um suco geladinho, a água gelada, as moléculas têm espaços menores entre elas. Vai caber menos açúcar. Com menos açúcar, você acha que já o seu suco está geladinho. Agora, se você vai fazer um chá quente, as moléculas de água vão se expandir. Vai ficar muito espaço vazio entre elas. Então, vai ter que pôr mais açúcar para que você tenha a sensação que esse suco está docinho, né? Então, a água gelada, a água quente, ela tem padrão diferente, né? Você vai pôr menos açúcar ou mais açúcar, né? Então, a temperatura interfere na densidade dos corpos também, né? A pressão, né? Se eu, por exemplo, eu passo um perfume forte e entro numa sala pequena, as pessoas vão ficar sufocadas, né? Porque a pressão ali, o espaço é menor, né? Mas se eu passei esse mesmo perfume, essa mesma quantidade no espaço mais amplo, aí já vai estar mais tranquilo, né? Então, a pressão, a temperatura interferem na densidade de um corpo também. Aqui nós temos algumas medidas de algumas substâncias. O leite integral, que tem uma densidade de 1,03,
o alumínio 2,70, o ouro 19,3, a prata 10,5, o diamante 3,5, o chumbo 11,3, o mercúrio 3,6, a água 1 grama por centímetro cúbico e a água natural, a água pura, ela é uma medida padrão, né? Tudo que for maior que a água vai afundar, tem densidade maior. Tudo que for igual à água vai ficar no nível e tudo que for menor que a água vai flutuar, né? A água salgada tem a densidade 1,017 até 1,030. O gelo 0,92, por isso que o gelo flutua na água. E o álcool 0,79. Então existe, você entrar na internet, você vai achar densidade para todo tipo de matéria, né? Então tem como calcular. Mas se você entra, por exemplo, numa banheira, mede quanta quantidade de água que você levou e você divide o seu peso, a sua massa, por esse volume, você vai descobrir a sua densidade, a densidade de um corpo, né? Olha essa situação aqui. Por que os icebergs flutuam? Os icebergs é o quê? A água congelada expandiu. E se expandiu, aumentou o espaço entre as moléculas. Aí o oxigênio, o ar entra ali, né? Deixando-o mais leve. A gente viu que o gelo tem densidade 0,92, né? Então, a densidade do gelo é 8% a menos que da água. A água é 1, né? Então, como é 8% a menos, você põe um gelo, né, o iceberg dentro do mar, lá na água, vai ficar por cima apenas 8%. Os outros 92% está afundado. Então, todo o gelo que você coloca na água, 8% dele vai ficar superficial, 92% dele vai afundar. Por isso que tem que ter cuidado com os icebergs, né? Porque você fala, é só uma pedrinha de gelo. Aí vem o navio e bate, né? E é um grande bloco de gelo, né? Que se for extremamente duro, o navio vai partir, vai quebrar, né? Essa aqui é uma experiência que a gente pode fazer. Você pega diferentes líquidos com diferentes densidades, de cores diferentes, e coloca aqui numa torre de densidade, uma torre de líquidos, e você vai ver diferentes líquidos em cima do outro. Então, a experiência é legal que você faz com suco, né? Pega um suco de abacaxi, de limão, de morango, de tutti-frutti, de várias cores diferentes, e coloca a mesma quantidade de água, com muito açúcar, e aí você vai reduzindo a quantidade de açúcar desses líquidos. E aí você vai colocando um por cima do outro. O com muito açúcar vai ficar por baixo. Então você vai pondo com muito cuidado aqui pela borda, você vai ter um copo de suco de cores diferentes no mesmo copo, tá? O que vai fazer com que a densidade dele altere para que ele fique um por cima do outro é a quantidade de açúcar em cada um dos líquidos, certo? E aí lá na lista de exercício, a gente tem 3 exercícios bem simplesinhos para ajudar vocês, né, a memorizar isso. O primeiro, uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considere que o volume da solução é 300 ml. A densidade dessa solução em grama por ml é... Como que eu vou calcular? Olha, me deu a massa, grama, me deu o volume, ml, e quer a densidade, grama por ml. Então, eu vou somar essa massa do sal com água, 30 gramas de sal com 300 gramas de água, eu vou ter a massa da solução, né? Eu vou dividir isso pelo volume, que é o 300 ml. 330 dividido por 300, eu vou descobrir qual a densidade dessa solução minha. Agora, olha esse outro exercício. Um vidro tem 200 centímetros cúbicos de mercúrio de densidade 3,6 gramas por centímetro cúbico. A massa de mercúrio contida no vidro é... Então, eu tenho aqui um volume, 200 centímetros cúbicos, e uma densidade. E quer a minha
massa, né? Então eu vou jogar lá na fórmula a densidade, na fórmula o volume, fazer regrinha de 3 e calcular a minha massa. E o terceiro exercício é a terceira medida. A densidade de um material é 4,48 gramas por ml e a massa 896 gramas. Qual o volume em ml, né? Então, ele quer saber o volume em ml. Então, se ele me deu a densidade e ele me deu a massa, eu vou jogar lá na densidade o valor, na massa o valor e eu vou achar o volume. Então, eu também faço a regrinha de 3 e pronto. Eu vou calcular o valor do meu volume em ml, né? Então, a matéria sobre densidade dessa semana é isso. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre separação de misturas. O que é separação de misturas? Toda mistura, né, ela foi formada como? Olha, tinha o átomo que formou a molécula formou a substância pode ser simples ou composta, certo? Essa substância, elas podem organizar e formar as misturas. As misturas, elas podem formar homogênea ou heterogênea. A gente viu que a homogênea pode ser comum, se os estados físicos são diferentes, pode ser azeotrópica, se eu tenho líquido com líquido, ou pode ser eutética, que eu tenho sólido com sólido, né? E a heterogênea é quando duas substâncias não se misturam completamente, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, líquido com sólido, né? Mistura homogênea aqui, vamos ver alguns exemplos de líquido com sólido. Por exemplo, uma água salgada, uma água doce. Eu dissolvi o sal, o açúcar na água, um soro, né? Eu posso fazer a destilação simples. Eu vou ferver, a água vai separar da parte sólida, ou vou deixar simplesmente lá no tempo evaporar. A água vai ficar e vai sobrar o sólido na vasilha, né? Bom, o líquido com líquido, destilação fracionada. Por exemplo, o petróleo, né? Eu quero tirar a gasolina, o diesel, quero tirar o querosene, né? Por exemplo, eu quero separar o álcool da água. Então, eu vou colocar lá no aparelho onde em diferentes temperaturas vai evaporar cada um. Por exemplo, no petróleo, a 40 graus a gasolina evapora, a 70 graus o querosene evapora. Então, em temperaturas diferentes, eu vou separando um líquido do outro. Água e álcool. A água evapora a 100 graus, o álcool a 70 graus. Então, eu vou colocar num aparelho para a cada temperatura captar a evaporação de um desses componentes e, enfim, separá-los, né? Vamos ver aqui mais. Aqui está um exemplo de um destilador simples, né? Então, o destilador simples, ele vai ferver a água, né? A uma determinada temperatura. Aí eu vou tirar a água daqui. Aqui eu tenho um condensador, que é uma região gelada, né? Então, a água vai saindo por um lado e as impurezas vão sendo captadas por outro lado. E eu vou ter uma água pura, uma água destilada. Ui, sumiu aqui. Acho que eu passei muito rápido. Lá no final já, né? Opa! E gás com gás, né? Também liquefação fracionada, de acordo com a evaporação, né? O gás separando do gás em diferentes temperaturas, em aparelhagem especial, eu vou separando essas substâncias, né? Separação heterogênea, líquido com sólido, decantação. Por exemplo, uma água suja de barro, eu vou deixar em repouso, a sujeira vai assentar e eu vou obter a água sem essa sujeira. Centrifugação. Eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar o leite. Eu quero tirar a manteiga do leite. Eu ponho uma garrafa, eu vou agitar. Isso é uma centrifugação. Lá no laboratório, por exemplo, quando vai estudar o sangue, separar a parte sólida do líquido do sangue, tirar as plaquetas, ele coloca num centrifugador que ele faz esse movimento. Tá? Isso chama centrifugação ou centrifugador, tá? E aí, se você faz isso com leite,
você vai ver que a manteiga do leite separa do leite. Aí você coa, tem a manteiga do leite. Antigamente, nossos avós, bisavós faziam assim, porque não comprava manteiga de leite, não tinha equipamento para fazer isso, né? Filtração. Então aqui tem uma forma de filtrar, né? Por exemplo, água e óleo. Eu vou deixar a água sair separando a água do óleo. Decantação também, eu vou deixar a água ir para separar da parte líquida. Por exemplo, óleo trifásico, né? Óleo bifásico, você deixa em repouso, um separa do outro. Por exemplo, tem aqueles demaquilantes, né? Trifásico, bifásico, você deixa ele em repouso e ele vai separar. Quando você vai usar, você agita para ele dar uma misturada, né? Catação, catar, né? Você tem ali feijão cheio de sujeira, arroz cheio de outras coisinhas. Então você vai catar. Isso é uma maneira de separar, né? Tem a outra levigação. Levigação geralmente usa no garimpo, né? Com a bateia, com aquela peneira do garimpeiro chamado bateia, separar a areia do ouro, né? A água ajuda a areia a tirar, separar ali areia e ouro. Ventilação, você vai abanar, soprar, né, para tirar a impureza, a poeira, né? Peneiração ou tamização é o fato de você peneirar alguma coisa para coar a parte maior da parte menor, né? A poeira, os grãos menores dos maiores, né? É muito usado também no garim, lá o servente lá na construção para separar as pedras, né? O cascalho da areia. Separação magnética, através de um ímã, você capta objetos ali que são atraídos por esse ímã, né? Flotação, isso é usado no SAAI, né? Eles usam cal na água, aí a parte sólida vai para o fundo, areia, barro, né? E a folhagem, impurezas leves vai flutuar, né? E aí vai tirar a água, separar a parte leve, né? Da parte sólida, e a água é limpa. Isso chama flotação. Usa muito em tratamento de água, tá? Sólido mais água. Então eu posso também filtrar, né? O próprio ato de fazer café, né? Vai coar, né? Bom, e aí lá nos exercícios tem 2 exercícios sobre isso aí, tá? O 4º e o 5º exercício, onde vocês irão verificar que tipo de processo está sendo feito para separar, certo? Então, pessoal, bons estudos para vocês.